geometria na OBMAP, eu gosto muito de geometria. Então, a ideia, novo aqui, não salvar, do exercício aqui, até na OBMAP do ano passado, que é uma coisa parecida, né, ele fala assim, ó, eu tenho um retângulo ABCD, que é formado pelos triângulos APB, ABP, CQP, AQD, APQ. As áreas desses triângulos são, respectivamente, 6, 5 e 2. Ele já até escreveu para mim. Ele quer essa área aqui. Então, o que seria a coisa mais fácil? Se eu tivesse a área do retângulo e tirasse, eu acharia direitinho a área do triângulo achurado. E aí, a gente precisa, então, tentar fazer essa área. Para ficar mais fácil, deixa eu só... Tá difícil para eu escrever no PDF. Eu vou fazer um copy aqui, que fica mais fácil para eu rabiscar. Aqui. Então, a ideia é que a gente ache a área do retângulo. Mas antes disso, né, eu vou só colar as letras que eu usei aqui para ficar mais fácil, para eu não ter que ficar toda hora pensando. Eu chamei assim, ó, como que era a área do retângulo? Do A até o D é a altura, né? Aqui também seria a altura, mas eu separei aqui em P e Q, ó. Então, eu já sei que a altura, ela foi separada em P mais Q. Do A até o B é base, né? Porque a área de um retângulo qualquer, eu vou fazer base vezes altura. Eu tenho que ter o valor das duas para poder multiplicar. Só que aí aqui embaixo ela está separada, a base ela está separada em duas. Só para pegar as mesmas letras, eu chamei aqui de x, chamei aqui de y. Então, eu posso falar que a base, ela é x mais y. Então, até agora, eu só dei letra. E agora, eu vou começar a pensar nos retângulos, nos triângulos um por um. Então, o primeiro que eu vou pensar é esse triângulo aqui. Como ele é um retângulo, eu posso falar que aqui é um triângulo retângulo. Que eu tenho a base é um cateto, a altura é o outro cateto. Então, eu posso falar que base vezes a altura dividido por 2 é igual a 2. A área da base, né, a área de qualquer triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Então, aqui eu posso melhorar um pouquinho, falar que isso daqui vale 4. X vezes Y vale 4. X vezes H vale 4, desculpa. E aí, eu vou falar ainda que X vai ser igual a 4 dividido por H. Estou deixando uma em função de outra. O meu objetivo é achar a base e a altura. Eu vou deixar o X em função do H. Eu peguei esse triângulo. Da mesma forma, eu vou pegar esse triângulo aqui. Novamente, eu tenho um triângulo retângulo, por isso eu posso falar que um cateto é base e o outro cateto é altura. Então, eu vou falar que a base vezes a altura dividido por 2 vale 6. Vamos ficar em cruz, né? Base vezes o P é igual a 12. Como eu quero a base, eu vou deixar, né, o P indicado aqui. Então, eu estou fazendo um em função do outro. Certo? Até aí, eu trabalhei com os dois. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou nesse da altura, eu vou isolar aqui o Q, ó. O Q, ele poderia ser dado como altura menos o P. Quem é o Q? Antes disso aqui, só um minutinho, vamos fazer para esse terceiro triângulo aqui, né? Aqui poderia ser feito lá, mas vamos fazer aqui primeiro. Eu tenho outro triângulo retângulo aqui, eu posso falar que cateto vezes cateto é igual, dividido por 2, né, base vezes altura, é igual a 5. Então, eu posso falar que o Q, y vezes Q, é igual a 10. Né?
É que aqui eu já ia substituir para poder fazer a igualdade. Y vezes Q é igual a 10. O que eu posso tentar melhorar aqui um pouquinho, né? Eu posso falar que o Y, ele é igual a base menos o X. Né? Só para voltar, né? Eu fiz, primeiro, eu separei a altura em 2 pedaços, depois eu separei a base em 2 pedaços, e depois eu fiz uma terceira, uma quarta e uma quinta equação usando as áreas. O que eu estou fazendo aqui? Eu só estou isolando o Q e o Y para deixar a base e o X. Para que isso? Porque na hora que eu for substituir o X, aqui vai ficar Y vai ser igual a base menos 4H. E o Q, ele vai ser igual a altura menos, como que eu achei para o P? 12 sobre base. A partir do momento que eu faço isso, pegando nesse terceiro triângulo, deixa eu só ver se eu consigo abaixar aqui, fica mais fácil. Eu posso, então, desse terceiro triângulo, que eu deixei aqui colorido, eu posso falar que o Q, ele é 12 menos, H menos 12B. Então, nessa daqui, olha, eu vou substituir H menos 12 dividido por B. Esse é o Q. Quem que é o Y? B menos 4H. E isso daqui tem valor de 10. Kátia, mas facilitou alguma coisa quando a gente fez isso? Sim. Porque quando eu fizer a distributiva, eu vou fazer a base vezes vou tirar MMC aqui primeiro, né? Aqui é base. Aqui vai dar base vezes a altura, menos 12. Vezes base vezes a altura, menos 4. E isso daqui vai ser igual a 10 base vezes a altura. Eu já tirei MMC aqui, né? Vamos fazer devagar, que eu acho que é mais fácil. Eu vou multiplicar, né? Em linha. Vou tirar MMC, desculpa, que eu já tinha tirado ali, ó. Base vezes a altura. Aqui vai ficar base vezes a altura menos 12. Base vezes a altura menos 4 é igual a 10 base vezes a altura. Eu já tinha feito isso lá e voltei atrás. Mas quando acontece isso, olha, a base vezes a altura não é a área do retângulo que eu queria desde o começo? Aí, para facilitar essa conta, eu posso falar que a área menos 12 multiplicada pela área menos 4 é igual a 10 áreas. Por quê? Quando eu faço isso, eu deixo de ter duas incógnitas e passo a ter uma só. Ao desenvolver, gente, porque está ficando tarde já, eu não vou fazer. Estou fazendo distributivo aqui. Eu vou ter uma equação de segundo grau, que ela vai ser A ao quadrado menos 26 áreas, né? Mais 28 é igual a zero. Tirando o delta aqui, meu delta, ele vai dar 464, que vai dar raiz 22. Então, eu vou poder ter uma linha que vai ser de 24, ou duas linhas que vai ser de 2, resolvendo o delta. Então, eu parei de ter duas incógnitas, né? Eu tinha muito mais, né? Se a gente pensar aqui, eu tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu fui fazendo apenas base vezes altura dividido por 2, e fui fazendo uma em função da altura e da base. Por quê? Porque era isso que eu queria. Tudo que eu quero, eu deixo em função deles. E a partir disso, eu consegui ver que ficou só em função de base. Resolvi o delta. Essa área de 2, ela é falsa. Por quê? Porque como que o retângulo inteiro pode ter uma medida de 2 metros de área, né? Metros quadrados de área, se só esse pedaço aqui é 2. Então, a área dele toda é 24. E aí, a gente volta lá no início. 24 menos 2, menos 6 e menos 5... 2, 6 e 5. Vai dar 11, 13. Então, 24 menos 13 é 11.
que é a resposta que a gente esperava aqui. É um exercício grande, né? Mas é um exercício que a gente vai apenas